Por outro lado, há aqui uma matéria importante nesta proposta que nós temos aqui em cima da mesa, que é garantir que os recursos públicos são utilizados com ponderação. É basicamente isso que está em cima da mesa. Nós achamos que uma Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, só para falar deste exemplo, até porque nos diz estamos à vontade para o fazer porque estamos diretamente envolvidos nesse processo, uma Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não precisa de 17,5 milhões de euros para funcionar. Pode funcionar com muito menos, conforme há outros casos que assim demonstram. E, portanto, nós achamos que é preciso este tipo de medidas. E, sobretudo, é preciso que os madeirenses percebam como é que é possível que o Governo Regional penalize as famílias, penalize as empresas aumentando o IRC e não retira de onde está a gastar mal, que é dentro da sua própria casa. Ora, isto não faz nenhum sentido. Isto é, de facto, penalizar os madeirenses, é aquilo, por isso é que eu disse, há neste processo de governação errada do PSD e de Alberto João Jardim umas vítimas que são a classe média madeirense, os mais fracos e as empresas da Madeira. Essas estão a pagar pela má governação da Madeira e de Alberto João Jardim. E, portanto, nós o que queremos fazer é que seja reposto um mínimo de justiça nesta matéria e, enfim, esperamos que haja consenso nesta questão. A Comissão Política do PSD disse anteriormente que o PS não faz nada por evitar que o Centro Internacional de Negócios espere que a continuidade. O Partido Socialista foi a primeira força política na região autónoma da Madeira que fez uma conferência de imprensa, penso que, não sei se alguns dos jornalistas que aqui estava presente nessa conferência, em que alertou para esse facto, para a circunstância de estar em perigo a continuidade dessas mesmas negociações. Foi o PS que fez isso e é preciso que haja justiça nesse tipo de questões. Por outro lado, nós apresentámos alertamos para essa questão o Governo Regional. Eu sei que no dia seguinte, nós fomos alvo de 2 comunicados do Governo Regional, um da Presidência e um do Secretário Regional das Finanças, que, tirando os insultos, como é o apanágio do Governo do PSD, basicamente dizia que nós não sabíamos do que estávamos a falar e que tudo estava tratado e que foram envolvidos dezenas de pessoas e que as coisas estavam a correr normalmente. Ora, perante esta resposta, nós ficamos basicamente serenos com esta situação. Depois disto, vimos o Sr. Presidente do Governo Regional dizer a 31 de maio, sei de cor a data, portanto, como vê que eu dou importância a isso, a 31 de maio disse publicamente que a questão do dossiê do Centro Internacional de Negócios da Madeira ia ser apresentado outra vez, num modelo diferente e num timing completamente diferente. Penso que isso foi público, todos conhecem isto. Ora, eu confesso que perante isto eu não consigo compreender o que é que o PS tem a ver com esta matéria. Não percebo. Porque desde a primeira hora em que nós alertamos para este assunto, o PSD disse que tinha a coisa controlada. No segundo momento disse que não havia problema, que haveria uma outra apresentação de um dossiê num outro timing. Agora, tem chovido críticas. E, curiosamente, chovem críticas não para dentro do PSD, que tem o dossiê nas mãos, mas para fora do PSD e, sobretudo, para o Ministro das Finanças. Ora, isto é uma cacofonia política, se me permitem a expressão, e, sinceramente, mais uma vez foram os madeirenses que ficaram prejudicados com esta questão. Deixo, no entanto, uma nota. O Partido Socialista da Madeira, caso esta matéria continue a dar para preencher jornais por parte do PSD, de modo a poder estar enfim, a ter a notoriedade que gosta de ter, que é afrontando os outros e não falando dos problemas da região, nós faremos uma conferência de imprensa para explicar ipsis verbis o que é que se passou com essa proposta, porque nós sabemos o que é que se passou. E é lamentável que o PSD não venha dizer por que razão é que as negociações foram fechadas. Porque o PSD sabe porque é que foi fechado. E é lamentável que não o faça. Nós vamos fazer se o PSD não fizer. Portanto, desafiamos o PSD a fazer primeiro. Não precisa de convocar uma conferência de imprensa, já está numa conferência de imprensa. Mas eu quero desafiar. Pode já reagir ao PS. Não vou porque, repare, o PS tem sido injustamente durante muito tempo acusado de prejudicar a Madeira. Tem sido por várias razões, com a política de insulto do Sr. Presidente do Governo. Nós temos procurado ter, nesta fase, nesta legislatura, temos procurado ter bom senso, responsabilidade e olhar em primeiro lugar para os interesses da Madeira. Temos feito isso sempre. E eu desafio a qualquer pessoa, jornalista, da sociedade civil, quem quer que seja, menos o Dr. Alberto João Jardim, naturalmente, que vai dizer ao contrário, para dizer onde é que nós não tomamos essa atitude. E, portanto, o que se está a passar agora relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, mas também a outros casos, como é, por exemplo, o caso da eventual justificação dos 900 milhões, que também é outro caso que seremos disponíveis para explicar, é mais um a sacudir a água do capote do Presidente do Governo e do PSD. Porque
E nós não vamos dar para esse peditório. Nós achamos que os madeirenses precisam, neste momento, de serenidade. Nós fomos abalados por um temporal terrível, que deixou-nos, obviamente, todos muito fragilizados. Nós estamos a ser abalados por uma crise interna terrível decorrente de uma má governação do PSD. Nós estamos a ser abalados por uma crise externa que, obviamente, carecia que aqui dentro houvesse harmonia, houvesse políticas sérias, houvesse cuidados com as populações e cuidado com as empresas, e nós não vamos dar, nem vamos contribuir para estarmos a falar daquilo que não é relevante nesta altura. E nós consideramos, sinceramente, que um assunto que neste momento interessa ao Centro Nacional de Negócios da Madeira, naturalmente, mas que ocorrerá em 2014, que tem um interessado privilegiado que se chama Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, nós neste momento em particular não queremos dar para esse peditório, se me permitem. Agora, que fique claro, se o PSD não esclarecer de uma vez por todas aquilo que anda a dizer e as mentiras que anda a tentar levantar, nós vamos esclarecer a situação. E nós vamos apresentar o que é que afinal se passou com esse dossiê e onde é que estão os erros do PSD Madeira e do governo do PSD Madeira para que esse dossiê não tivesse tido o seguimento certo. Porque nós sabemos quais são os erros. E mais, nós sabemos que o PSD sabe que nós sabemos. E portanto, das duas uma, ou o PSD apresenta as razões ou nós vamos apresentar. E isto não é nenhuma chantagem. Isto é simplesmente um alerta ao PSD e ao governo para que olhe para as populações da Madeira, para que governe a Madeira, para que apresente medidas de contenção da despesa que tem sido um descalabro nos últimos anos, para que apresente medidas de apoio social às famílias que estão cada vez mais pobres e que estão cada vez mais desempregadas. É isso que nós queremos que o Governo faça. Nós não queremos estar a dar para um peditório que não é relevante nesta altura. As empresas têm, até 2014, têm a mesma taxa, está estabelecido. O processo da Comissão Europeia, e é bom que se saiba isto é, tecnicamente todos sabem isto, foi fechado, é verdade, nós confirmamos isso. As responsabilidades nós vamos, se o PSD não os disser e continuar a insistir neste dossiê, nós vamos apresentá-las, mas pode ser reaberto. Nós sabemos que pode ser reaberto e o PSD sabe que pode ser reaberto. E pode ser reaberto daqui a 6 meses, como pode ser reaberto daqui a 1 ano. Isto ocorrerá em 2014. Portanto, nada está definitivamente perdido. E, portanto, colocar as culpas em cima de uma outra força política, sem olhar para aquilo que foram as suas próprias responsabilidades na condução deste processo, e que são muitas, conforme eu já vos disse e que diremos na altura certa, é sacudir a água do capote e desviar as atenções do essencial. Porque o essencial é o estado em que a economia da Madeira está. Será que o Governo Regional alguma vez se sentou na sua própria cadeira e refletiu sobre o efeito que é o Governo Regional deixar de ter acesso ao factoring para as empresas que são fornecedoras do próprio Governo Regional? Será que o Governo Regional percebeu isso? Percebeu que o efeito que isto tem nos desempregados? Ouviram alguma palavra do Sr. Presidente do Governo Regional sobre isso? Ouviram alguma palavra sobre o que é que vai fazer o Governo Regional nesta matéria? Matéria relevante. As empresas estão à espera de saber quando é que vão receber dinheiro para pagarem os seus funcionários para não mandarem para a rua, para manterem as suas empresas abertas, nem que seja através do factoring. E sabem o que aconteceu? Os bancos cortaram o factoring ao Governo Regional. Nem uma palavra sobre isso. Mas pior, ainda ontem ouvi-se o Secretário-Geral das Finanças vir dizer que daqui a um mês está tratado os 100 milhões de euros de dívidas às farmácias. Ora, é curioso. A dívida às farmácias não aconteceu agora. Porque é que daqui a um mês estão tratados. Mas sabem o que é que vai acontecer? Não está tratado o pagamento às farmácias. O que está tratado é mais uma dívida para pagar a dívida do passado e para tirar tudo para o futuro. Isto é o que está tratado. E ninguém reage. O que é que se está a passar nesta matéria? São mais 100 milhões de euros que nós vamos ter que pedir à banca, a juros que eu não faço a mínima ideia de quanto será, mas com certeza que não será pouco, porque como imaginem, se a banca já custou o factoring ao Governo Regional, não é por bom comportamento do Governo Regional, e portanto, obviamente que o risco, que a banca tem noção de qual é o risco que está aqui em cima da mesa, e portanto o Sr. Secretário Regional, com um ar impávido e sereno, diz que daqui a um mês está resolvido. Não está resolvido, daqui a um mês temos mais um problema, é que além dos 100 milhões às farmácias, temos mais alguns milhões de endividamento junto da banca. Isto é que é o drama que nós temos aqui em cima da mesa, e portanto, isto só para vos explicar, e peço desculpa ser tão extenso, mas podia-vos dar mais exemplos, é só para vos explicar por que razão o PS Madeira não quer perder tempo sobre um dossiê que é o menos relevante. E eu acho absolutamente caricato que um governo tão irresponsável como este passe as semanas, porque é assim, já andamos há 2 semanas nisto, a falar no mesmo dossiê e não fala nisto tudo. Não fala de como é que paga as farmácias. E as farmácias, como é que o Cesarame paga os fornecimentos dos fornecedores da Madeira, que estão, obviamente, todos com a corda ao pescoço relativamente a esta matéria. E, portanto, sejamos honestos nesta questão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está disponível para correr atrás daquilo que o Presidente do Governo e o PSD quer que corramos. Nós não vamos fazer isso. Nós estamos preocupados com as famílias da Madeira e estamos preocupados com as empresas da Madeira.